Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Nós estamos na semana da Páscoa e, portanto, creio eu que tratarmos ou dissertarmos sobre esse assunto é de suma relevância para esta data. Existe uma teoria chamada teoria do desmaio, onde ensina que Jesus na cruz não morreu. Contudo, ele desmaiou, não é? E, portanto, os céticos, eles apresentam essa teoria, essa ideia, e, por conseguinte, eu gostaria de refutá-la, contradizê-la, através de argumentos ainda como que de relâmpago, não é? Argumentos bíblicos, teológicos, históricos e apologéticos. Pois bem, meus irmãos, em primeiro lugar nós devemos atentar que haviam profecias veterotestamentárias que ratificaram e vaticinavam, não é, que de fato Jesus, o Messias prometido, morreria. Entre eles, ou entre elas, não é, nós temos as profecias do profeta messiânico Isaías, inclusive o capítulo 53, não é, onde pinta o quadro da, da crucificação, da morte, de todo o sofrimento de Jesus. As profecias apontavam que Jesus morreria, não que ele desmaiaria ou que ficaria em coma, de forma alguma. A segunda razão para pensarmos é que o próprio Jesus corroborou em seu ministério terreno, nos evangelhos, que de fato morreria. Por algumas vezes ele disse que o Filho do Homem deveria de ser entregue para ser morto, né? E nós entendemos isso perfeitamente. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos pensar também que os soldados romanos confirmaram para Pilatos que Jesus morreu, que ele estava morto. Por pelo menos duas vezes, não é? Confirmaram que de fato Jesus morreu. Isso era uma coisa muito séria entre os romanos. Em quarto lugar, nós devemos pensar também que entre os romanos havia um método de quebrar as pernas do crucificado. Quebrar as pernas era um método de aumentar a dor e posteriormente acelerar, não é, a morte. Quebraram as pernas dos prisioneiros que estavam ao lado de Jesus, não é, dos outros dois crucificados. Contudo, quando o soldado foi para quebrar as pernas do nosso Cristo, é interessante porque ele não ousou em quebrá-las, porque de fato ele percebeu que Jesus estava morto. Os outros crucificados ele quebrou a fim de acelerar o processo. Em quinto lugar, meus irmãos, nós devemos pensar também, não é? Existe um jornal em 1986 onde as autoridades médicas, num artigo deste jornal, descreveram de forma bem dramática como ocorreu, né, quase que na íntegra, a morte, toda a crucificação de Jesus. Não é? E as autoridades médicas comprovaram que a lança que o soldado romano perfurou ao lado de Jesus não perfurou somente a sua costela, mas atingiu seu pulmão e chegou até o coração, onde furou o pericárdio, não é? Aquela bolsa que protege o coração, de modo que quando é furada, ela derrama sangue e água ao mesmo tempo. Por isso que saiu, não é? Ora, uma pessoa que desmaiou na cruz e talvez depois estivesse em coma, acredito que não ficaria em coma em hipótese alguma, não é? De fato, morrera. E nós temos evidência disso. Em sexto lugar, meus irmãos, eu gostaria que vocês pensassem também na pedra do túmulo de Jesus. Porque, segundo os estudiosos, aquela pedra pesava cerca de 4 toneladas. Que, segundo o falecido grande apologista Josh McDowell, dizia que era necessário o trabalho de 20 homens fortes para empurrá-la, fechá-la, não é? Ou removê-la. Ora, uma pessoa que havia desmaiado na cruz
e que estava fraco, debilitado, em coma, não é? E depois acordasse, eu creio que não haveria nenhuma possibilidade de remover aquela pedra, não é? Em sétimo lugar, ponderemos no que tange quando Jesus apareceu para os apóstolos. Ora, se quando Jesus apareceu de forma ressurreta, né, vivo para os apóstolos, e o apóstolo Tomé duvidou e pediu evidências da ressurreição, né, mesmo assim não creu, posteriormente, obviamente, ele creu depois, né, mas antes não creu e pediu evidências. É interessante porque se Jesus estivesse em coma e não houvesse de ressuscitar de fato, eu creio que os apóstolos não acreditariam. Eles iam pensar que seria um charlatão, um impostor, né? Qualquer outra pessoa, menos o Cristo, que prometeu que haveria de ressuscitar no terceiro dia. E para ele ressuscitar era preciso morrer, não é? Em oitavo e último lugar, meus irmãos, eu poderia apresentar-lhes mais razões, mas creio que são bem relevantes essas para atentarmos. Em oitavo e último lugar, existem fontes históricas, até mesmo seculares, que confirmam que Jesus morreu. Entre elas nós temos Flávio Josefo, historiador romano, ou melhor, historiador judeu, né, escrevia para os romanos, né, mas era um historiador judeu confiável, secular, do século I. Josefo confirma nos seus escritos que ele, de fato, ele, Jesus, não é, de fato morreu. Nós temos também Tácito, historiador romano, Talo, Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, que contém todas as leis e as tradições religiosas. Nós temos também todos os documentos do século I ratificam que de fato Jesus morreu. Portanto, além da revelação escriturística da Bíblia, da teologia, nós temos também, meus irmãos, fontes históricas, até mesmo seculares, e por que não dizer até mesmo pessoas avessas, antagônicas ao cristianismo, que confirmaram que de fato Jesus morreu e não que ficou em coma ou desmaiou, não é? E depois acordou. É interessante nós pensarmos para isso e nós devemos ter esses argumentos a fim de refutar essa teoria do desmaio e mostrar aos céticos que a crença deles está equivocada, errada e não se harmoniza com o ensino da palavra de Deus e com aquilo que cremos. Ok, meus irmãos? Abraço.